Muito boa tarde para você que nos acompanha a partir de agora no Posse de Bola aqui da Rádio Guaíba, episódio número 29, neste domingo, 15 de junho de 2025. Um abraço para você que está nos acompanhando neste domingo sem dupla Grenal, né? Tem aí agora o Mundial de Clubes e a gente vai ter a parada com os jogos de Grêmio, de Internacional, mas o interior segue movimentado. No episódio de hoje a gente vai conversar com o presidente Ronaldo Vieira, presidente do Aimoré, líder da divisão de acesso, uma grande campanha, uma competição difícil, que o Aimoré começou aí muito bem, a gente vai destacar os principais pontos. O programa de hoje tem na produção Carlos Eduardo Torres, na mesa de áudio Davidson Rosa, coordenação interina de Central Rafael Baldez, Central de Gravações Rafael Baldez, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Você nos acompanha através do YouTube, lá no Guaíba Esporte, também no Spotify Guaíba Esporte, no Instagram @Guaíba Esporte, no Twitter, no Facebook, e já agradecendo a sua audiência neste domingo. Em nome de Banrisul, tag Banrisul, Veloy com mensalidade grátis, peça sua Banrisul, quer tag sem mensalidade, agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul, Velo, peça já a sua. Marcelo Salzano, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Jean? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Desde já também agradecendo a presença do presidente Ronaldo Vieira do Aimoré, um clube muito tradicional do nosso estado e que você disse bem, com propriedade, começou muito bem e tomara, né, que volte em breve ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Presidente Ronaldo Vieira, muito obrigado pela presença aqui no estúdio da Rádio Guaíba para a gente falar um pouco do Aimoré, que vem fazendo uma campanha muito interessante. Boa tarde, presidente. Boa tarde, satisfação conversar com os ouvintes da Rádio Guaíba e dizer já de pronto que hoje eu digo que a divisão de acesso é uma competição tão ou mais difícil do que o Campeonato Gaúcho. A diferença que tem aqui no Campeonato Gaúcho, nós temos a dupla Grenal e a dupla Caju, que são dois diferenciais hoje, pela estrutura, pelos recursos financeiros, mas no restante, a divisão de acesso possui clubes com história, com tradição, com estrutura, que deveriam todos estar no Campeonato Gaúcho da primeira divisão. Mas o que dá tem vaga só para aqueles que hoje estão, e os 15 que estão na divisão de acesso, todos querem estar lá em 2026. Presidente, antes de a gente começar na divisão de acesso, né, que o Aimoré vem fazendo neste ano uma boa campanha, conta para nós como é que começou a tua trajetória no Aimoré, como é que foi esse objetivo de chegar à presidência, desde um torcedor, de um abnegado e hoje como presidente do clube. Minha história é bem longa, mas resumindo, em 1972, então eu com 2 anos eu comecei a acompanhar o Aimoré. Num primeiro momento eu ia no estádio com a bicicleta do meu pai, né? E às vezes até a contragosto deles, mas era uma outra época, década de 70, as cidades em termos de segurança, em termos de mobilidade urbana, é outra história, né? Então eu pegava a bicicleta dele e ia lá para o Cristo Rei. O seu Lírio Halbert, falecido Lírio Halbert, que foi massagista, roupeiro, foi de tudo no Aimoré um pouco. Ele escolhia os gandulas ali, né, para trabalhar no jogo, e eu já chegava cedo ali já para ser escolhido. Então ali 72, 73 foi 2 anos assim que eu participei muito vendo o jogo dentro do gramado, na linha lateral do gramado, na linha de fundo. Eu sempre conto uma história muito engraçada, porque antigamente ali o Cristo Rei, atrás do gol do barranco, ali era muito úmido. Depois foi feita uma canalização, foi feita toda uma drenagem, mas ali era muito úmido, e numa certa feita eu estava de gandula e veio uma orientação do banco que toda vez que a bola fosse pela linha de fundo e fosse escanteio para o Aimoré cobrar, era para eu molhar a bola, era aquelas bolas de cor para dificultar a ação do goleiro. E a primeira bola que veio eu peguei e molhei bem na água, e o goleiro saiu correndo atrás de mim e eu já fui expulso. Mas foi seguindo a orientação do túnel lá, né?
Bom, daí depois em 76... Nós já tínhamos a Força Jovem Índia, eu fui presidente de torcida, meu irmão também foi presidente de torcida, o Fábio, e a gente tinha um grupo ali de jovens, tudo mais ou menos com a faixa etária muito parecido, Ivan Paulo Correia, eu, meus irmãos, e outros jovens ali, com idade variando em 16, 17, 18 anos. Aí eu fui presidente de torcida, claro que depois sempre tem um período ali que eu comecei a trabalhar em 78, eu me formei no Liberato, em Eletrotécnica, comecei a trabalhar em 79 na CE, daí já diminui um pouco, tu já tem outras prioridades, em 82 casei, tu já não vai tanto no estádio, mas tu continua aquele amor, aquela paixão, né, da juventude, ela vai nos acompanhando. Aí num determinado momento eu fui convidado para o Conselho Deliberativo do Aimoré, porque eu ia muito nos jogos, quer fazer parte? Eu nem tinha essa intenção, mas fui convidado e aceitei. Eu participei do conselho e até que em 2016, fui convidado a concorrer como vice-presidente e fomos eleitos, o presidente Paulo Costa e eu de vice-presidente, e depois no final de 2018, daí eu concorri para presidente e fui eleito presidente do Aimoré em final de 2018 e fiz os gauchões, como presidente, fiz os gauchões de 2019, 20 e 21. E o Aimoré daí em 2020 ele conseguiu pela primeira vez a vaga para a Série D. E depois em 2021 conseguiu de novo, e depois em 22, já com a presidência do Dr. Werner Carvalho, conseguiu pela terceira vez a vaga. Nós disputamos a Série D 3 vezes, mas a primeira foi conquistada em 2020, no ano da pandemia, que inclusive a gente tinha objetivos maiores naquele ano, mas a pandemia ela acabou atrapalhando um pouco no retorno. A gente não voltou com o mesmo vigor que estava antes. Nós empatamos com o Novo Hamburgo jogando lá em Lajeado, e o Aimoré tinha mais, naquele momento tinha grupo melhor, e aquilo ali começou a atrapalhar um pouco assim, as pretensões, inclusive dentro da competição do Campeonato Gaúcho, mas veio a vaga para a Série D. Aí depois de 21, no segundo semestre, o Aimoré estava na Série D, eu estava em Joinville. Eu estava em Joinville com o Aimoré ia jogar com o Joinville, e às 11 da noite me ligaram que meu pai, então com 84 anos, era bem de saúde, mas tinha sofrido um infarto, estava entubado vindo para a PUC, eu lá em Joinville, meu irmão no Rio de Janeiro, o outro fora do país, e eu, o que eu vou fazer? Bom, solucionei lá o problema com o sobrinho, mas dali em diante meu pai passou um período assim bem considerável, assim, necessitando de um apoio maior. Daí eu conversei com o Dr. Werner, ele ficou no meu lugar na presidência, ali a partir de agosto, e eu saí. Depois me mudei para Torres, e hoje eu faço um esforço, né, porque eu moro em Torres e venho toda semana a São Leopoldo. É uma viagem que não é tão curta assim, né? De São Leopoldo a Torres são seus 200 quilômetros. Minha esposa sempre diz, tu tinha que arranjar alguma coisa para ganhar dinheiro, não para gastar dinheiro. Tempo e dinheiro. Mas a gente, na idade que eu tô, a gente tem que fazer o que gosta, né? E eu gosto, eu sou apaixonado pelo Cristo Rei, eu gosto de estar, eu gosto de vestiário, eu gosto da resenha dos atletas, eu gosto de conversar com a comissão técnica, mesmo sabendo das dificuldades. A gente ganha no domingo e vibra ali por 1-2 horas, depois na terceira hora já tem alguém te ligando, dizendo, amanhã tem que pagar isso, amanhã tem esse problema, tem uma dívida aqui, tem uma dívida colar. Então é uma dificuldade, mas eu gosto muito. Então eu depois que eu saí, fui morar em Torres, a princípio deveria ficar só como torcedor. Mas até em função do sucesso que a gente fez no Campeonato Gaúcho, houve o convite para que eu concorresse novamente. E daí quis o destino que fosse uma disputa com o presidente no qual fui vice, com o Paulo Costa, e a gente venceu e eu fui reconduzido à presidência do clube. Mas só que dessa vez eu montei uma diretoria,
um grupo de vice-presidentes diferenciado, assim como eu acho talvez o Aimoré na sua história, não sei se alguma vez teve um número tão expressivo de vice-presidentes com qualificação que eu consegui formar, assim. Então isso me facilitou muito a vida, né? Tem um vice-presidente de futebol com experiência, tem um vice-presidente de gestão e marketing que realiza há muitos anos o São Léo Open de tênis, o Júnior Ferreira, quer dizer, um cara com larga experiência em gestão e em marketing esportivo, busca de patrocínios, um jurídico, peguei um advogado também com um escritório muito forte em São Leopoldo, então as ações que sempre aparecem, né, elas estão assim, a gente está com uma lupa em cima para tentar zerar como a gente zerou lá em 2019 e assim por diante. No patrimônio coloquei 2 pessoas também com experiência, um arquiteto e um amigo pessoal meu, um fazendo mais a parte da logística, outro fazendo mais a parte do patrimônio mesmo. Então vê que falando assim, a gente já vai vendo que está bem dividida essa tarefa que é dura. Nas finanças coloquei o Alex Orlov, um jovem assim que é um dos responsáveis por toda a parte, foi responsável nos últimos anos pelo material esportivo do Aimoré, da Criari. E eu falei antes do patrimônio, da logística. Na logística, o Henrique Lopes, no patrimônio, o Eduardo Kaiser. Então, são pessoas assim que desde o primeiro momento, quando me convidaram, eu fui montando a chapa e vi que dava para ter uma divisão melhor de trabalho do que da primeira vez. Aí, depois de eleito, convidei também o Gustavo Durante, que foi uma das pessoas que foi um dos investidores lá na época quando o Arilson era treinador da base, que o Aimoré disputou a Copa São Paulo. Inclusive naquela oportunidade teve êxito, foi o único time que conseguiu tirar ponto do Flamengo na fase de classificação, e depois o Flamengo acabou campeão. Foi um grande time do Sub-20 do Flamengo, o Gustavo Durante então na base. Então assim, eu vejo que são várias pessoas, aí fica um pouco mais fácil, porque normalmente o que acontece nos times do interior é que tu te elege com 1, 2, 3 vices, e depois cada um, pelos seus afazeres profissionais, tem dificuldade de te auxiliar no dia a dia. E isso aconteceu assim várias vezes no Aimoré, né? Tu pega um médico de vice, o cara tem toda a capacitação, mas só que a agenda de um médico é 24 horas por dia, e daí ele tem que achar uma 25ª hora que às vezes não existe para estar no clube fora o dia de jogo. E isso dificulta muito, né? E eu poderia citar vários outros casos de empresários. Mas é essa a minha história, é um pouco longa, mas é verdadeira. Bacana, né? Aliás, presidente, tem um trecho dessa sua fala inicial que me chamou bastante atenção em relação ao estádio Cristo Rei, um palco histórico do futebol gaúcho, e existe um plano do senhor de reestruturar o clube e também recuperar o patrimônio do Aimoré. E dentro disso, como é que se enquadra o Cristo Rei? Qual é a capacidade atual? Qual é o plano que tem o Aimoré para que tenha aí uma reforma no estádio? Bom, o estádio Cristo Rei é um estádio de ele foi inaugurado em 1961, uma vitória do Aimoré sobre o Inter, gol do Uga, e então vê que é um estádio que já tem uma vida longa. Mas eu sempre chamo atenção para um detalhe, né? O pessoal às vezes chama de estádio monumental do Cristo Rei. Pô, mas de monumental, o que tem de monumental o Cristo Rei? Aí eu digo o seguinte, bom, para entender um pouco do significado monumental, quando o Cristo Rei foi inaugurado, o Inter jogava nos Eucaliptos, que era menor do que o Cristo Rei. O Inter só veio a jogar no Beira-Rio em 1969, 8 anos depois que o Inter concluiu o Beira-Rio, e daí sim, daí é outro patamar, mas os eucaliptos comparado com o Cristo Rei daria tranquilamente para chamar de monumental. Para a época era monumental. Com o tempo, claro que surgiram outras estruturas, mas enfim, estádio com aquela arquibancada para receber visitante, poucos no interior têm. É uma arquibancada que, claro, hoje em dia, por conta de várias questões, do ponto de vista até de segurança e exigências, ele foi diminuindo um pouco
pouco a capacidade. Isso aconteceu também com a dupla Grenal, com a dupla Caju, mas originalmente aquela arquibancada era uma arquibancada para 10, 12 mil pessoas. Hoje em dia, a gente, para fins de segurança, ela está com os bombeiros e a brigada libera em torno de 7 mil. Quase a metade, né? Mas é que também, eu acho que poucas vezes ao longo de toda essa história ela encheu de verdade. Lá atrás ela enchia. Eu tenho uma foto que foi a foto do último ano do Luiz Felipe Scolari no Aimoré. O Luiz Felipe Scolari jogou no Aimoré de 68 a 73. Em maio de 73, ele saiu do Aimoré e foi para o Caxias para formar uma dupla com o Sedenir, né? E eu tenho uma foto lá de um jogo contra o Grêmio e eu me recordo bem, no Grêmio jogava o Alberti, um centroavante argentino, né? E tem uma foto do Filipão do Aimoré perfilado e a torcida do Grêmio atrás, assim, que aquela arquibancada... Ia muita gente em jogos da dupla Grenal, principalmente, jogo contra a Juventude, contra o Caxias. Hoje em dia, nem contra a dupla Grenal tu consegue encher aquela arquibancada. Bom, mas o que a gente encontrou ali em dezembro, quando a gente assumiu, foi um Cristo Rei antigo, mas muito mal cuidado, assim, do ponto de vista de pintura, de estruturas internas. Então a gente começou a gente sabe que precisa de uma estrutura do ponto de vista arquitetônico, coisa mais moderna, mas a gente tem cuidado que tenha até que a gente possa dar esse segundo passo. Então nós fizemos todo um trabalho de pintura em todo o estádio. O museu que a gente tinha feito lá em 2020, ele já estava um pouco mal cuidado. A gente fez de novo mais um toque, inauguramos um espaço para o Conselho Deliberativo. As últimas reuniões do Conselho Deliberativo, elas não tinham lugar fixo no estádio, aconteciam vamos fazer onde dá, agora não, agora tem uma sala do Conselho que homenageia o ex-presidente Álvaro José Cardoso, que foi o presidente mais jovem do Aimoré. Pintamos todo o pavilhão social, pintamos as arquibancadas, demos um tratamento nas instalações internas de vestiário, comissão técnica, enfim, isso a gente fez. Arrumamos a parte de bar e coisa que também precisava ter uma... Mas a gente precisa dar 2 passos importantes, e um deles até eu digo assim que é mais importante do que ter um estádio novo, que é um centro de treinamento. O Aimoré treina e joga em cima do mesmo gramado. Isso prejudica muito, né, presidente? Se o Grêmio e o Inter e a dupla Caju, que tem um número expressivo de funcionários para cuidar do palco do jogo, não treinam em cima do gramado. Agora tu imagina o Aimoré, que tem duas pessoas basicamente cuidando do gramado, e não só do gramado, de todo o estádio, né? Então isso fica muito difícil. Então eu acho que tão ou mais importante que o estádio é a gente ter um local aí com 2, 3 gramados em que a gente possa ter o treinamento das categorias de base, que hoje nós temos desde a escolinha até o sub-20, e nós disputamos os campeonatos federados, e fora os campeonatos federados de base, a gente disputa também esses outros torneios que acontecem ali na região toda, e é todo mundo jogando em cima do mesmo gramado. Então eu acho que e aí até talvez seja um passo mais fácil para a gente fazer um centro de treinamento fora ali do contexto urbano de São Leopoldo, onde tu não tem áreas grandes, tu não tem área de 2 hectares na área urbana de São Leopoldo que dê para fazer um estádio, quanto mais um centro de treinamento. Então, e isso dá para a gente tentar, inclusive, buscar recursos de leis de incentivo, porque a gente faria para a base, que é o que os times faz para a base, e eventualmente tu acaba usando também para o profissional. E o estádio novo, eu particularmente, eu gosto muito da ideia de fazer um estádio novo, mas eu sempre trabalho com a ideia de troca de chave. Porque vender, a gente está aí com a experiência do Cruzeiro, né? Está lá em Cachoeirinha, vendeu, construiu lá em Cachoeirinha, o estádio agora vai a leilão, enfim, quase se vai a história do clube. Outros 2 clubes que estão assim agora no acesso, que eu acho que perderam um pouco em proximidade com a sua comunidade, é o Esportivo e o Lajadense.
o Lajadense tinha o Florestal ali, quase no centro da cidade, e foi lá para fora. E o Esportivo ali também, né? Foi lá para fora da cidade. Era então bem no centro ali, era o estádio do Parque Esportivo. Isso. Então, o que acaba acontecendo? Aquele torcedor, quando nós jogamos agora com o Esportivo, era um dia muito frio, com neblina. Se é no centro da cidade, o cara já pensa duas vezes. Agora, se ele tiver que pegar o carro, tirar da garagem, atravessar a cidade, e em São Leopoldo não tem área urbana ali para fazer um estádio. Então, eu trabalho com a ideia de que para sair para fora, assim, muito para fora, tem que ser uma instalação muito boa e não pode ser muito longe. Tem uns 2, 3 lugares. E a outra, mais uma questão que eu acho assim, que eu não compactuo é o seguinte: vamos construir aqui em cima o estádio e mais algum empreendimento. E daí, para fazer isso, tu tem que desmanchar o estádio e construir em cima. Eu sempre tenho medo, porque a construção civil, às vezes tu tá bem, às vezes não tá. Às vezes uma obra que é para levar 2 anos, leva 4 anos, tu tem que ficar 4 anos jogando fora do estádio, tem que jogar em outra cidade, e a pouca ligação que ainda resta assim, do clube com a cidade, tu acaba perdendo, tu acaba desconectando, e isso traz prejuízos para a história do clube. A Maré perdeu muito com o licenciamento que teve de alguns anos, se afastou da comunidade. Nós estamos reconquistando, nós estamos fazendo tudo que é tipo de, tentando trazer as crianças das escolas municipais, trazendo mulheres, né, que não pagam ingresso. Então, eu digo assim, em relação à construção do estádio, se vier uma proposta boa para construir em algum local que não seja muito fora da área urbana, e for assim, quando estiver pronto, eu te dou a chave do Cristo Rei, tu me dá o estádio, ok. Se tiver que demolir o estádio para construir em cima, aí tem que ter muita garantia e tem que ser uma empresa que tem um lastro muito forte, com todos os seguros, com todas as garantias, para a gente não ficar sem. E tem que ser num tempo compatível assim com a necessidade do clube. Mas hoje eu trabalharia mais com a ideia de buscar um parceiro para de repente pegar uma parte da área do Cristo Rei, que a gente tem muita parte ociosa ainda lá no estádio, uma parte do Cristo Rei em troca de uma área fora ali do perímetro urbano, que a gente pudesse daí, através de lei de incentivo e algum outro parceiro, construir um centro de treinamento. Perfeito, estamos conversando com o Ronaldo Vieira, presidente do Aimoré, aqui no Posse de Bola deste domingo, abordando as questões aí do Índio Capilé. Há pouco, presidente, o senhor falou em Luiz Felipe Scolari, né? Hoje coordenador técnico do Grêmio, e existe a possibilidade do Aimoré fazer uma camiseta retrô em homenagem ao Felipão, que começou por lá? Não, já fez, né? Nós fizemos, e inclusive ela está à venda na loja do clube, e ela é a cópia fiel daquela camiseta que ele jogou em maio de 73, é de manga longa. Ela é uma camiseta branca com 2 listras verticais na frente, o escudo é no meio, e naquela época não tinha patrocinador, e com o número 6, que é o número que ele utilizava, né? E com uma mensagem, ela é vendida dentro de uma caixa, né, de madeira, com uma mensagem do Filipão, autografada pelo Filipão, e a gente ainda pretende fazer uma atividade, que agora o Filipão, com o fato dele ter assumido essa função profissional no Grêmio, diminuiu um pouco a chance de agenda. A gente estava em conversação com ele para fazer uma atividade lá em São Leopoldo, porque ele ainda é um case de sucesso, por mais que alguns digam, teve um tropeço, né, numa Copa do Mundo, mas as pessoas veem mais o tropeço do que o sucesso que ele teve. Foi o último campeão, e às vezes as pessoas esquecem isso, né, por um fato que veio depois. Jogava alguma coisa, Felipão, presidente? É o seguinte, a dupla perfeita, eu acho que foi a dupla no Aimoré também, ele tinha um parceiro bom na zaga, mas eu digo, lá no Caxias, ele fez história com o Sedenir. O Sedenir tinha vindo da base do Inter, era um zagueiro técnico que saía jogava de cabeça erguida, e o Filipão arrepiava, né? Tá virado pro lado de lá, chuta pro lado de lá. Mato que o jogo é de campeonato. Ele sempre foi assim, estilo Filipão, né? Curto e grosso. Então, ele
ele com o Sedenir, que era esse jogador mais técnico, eu acho que ele formou uma sintonia perfeita. E muita gente, inclusive, acha que ele começou lá no Caxias. Não, mas o Filipão era do Caxias. Não, mas ele começou no Aimoré em 68, jogou 68, nós temos fotos no museu lá dele, em 68 sem bigode ainda, né? Bem magrinho, sem bigode. 69, 70, 71, 72 e em maio de 73, então ele foi pro Caxias. Estamos com o presidente do Aimoré, Ronaldo Vieira, aqui no Poste Bola, que tem o oferecimento de tag Banrisul, Veloy com mensalidade grátis, peça sua. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Presidente, até a gente abordou nesse primeiro momento do programa muitas histórias suas, também de como vai funcionar a modernização do patrimônio do Aimoré. Agora indo mais para o campo, para a divisão de acesso. Dentro do que o Aimoré já mostrou e também em relação a outros clubes, o Aimoré pode estar de volta na elite do futebol gaúcho em 2026? Este é o planejamento, esse é o objetivo, e esse objetivo está na cabeça desde a pessoa lá que cuida do gramado até a cabeça do presidente, passando pela comissão técnica. Quando nós contratamos, nós deixamos bem claro de que nós estávamos montando grupo e comissão técnica para subir. O ano que vem o Aimoré faz 90 anos de existência, o Aimoré é de 26 de março de 1936, e aos 90 anos nós queremos estar entre as 12 melhores equipes do futebol gaúcho. Então, isso está na nossa cabeça desde o início. O problema é que os outros também estão com isso. Os outros também estão com isso no seu planejamento, no seu horizonte. E hoje, como eu falei, nós temos assim muitas equipes. O Bagé montou um excelente grupo, levou o Gilson Maciel, que já trabalhou comigo lá no Aimoré e agora está lá no Bagé, e um grupo está fazendo boa campanha lá. Começou com um tropeço contra o Novo Hamburgo. Tu vê como é parelho, que o Novo Hamburgo agora está lá, quase está na oitava, acho que na oitava posição da tabela, e o Bagé está ali brigando, está em segundo com um jogo a menos. Então, mas começou com um tropeço, se recuperou e tem feito ponto fora, tem vencido inclusive fora, e isso é muito importante. Quando tu vence fora no acesso, tu dá um passo importante. Então, eu diria assim, que o Aimoré é uma das equipes, né, que tem condições de subir. Mas é só isso que tem na nossa cabeça. Quando pergunta assim, e sobre copinha no segundo semestre, sobre isso, sobre aquilo, eu digo, olha, nesse momento o foco é total subir. Nós temos que... tem gente que fala do Campeonato Gaúcho, é curto, mal começa, já termina, e coisa, mas é o caminho para outras coisas, né? É caminho para, de repente, vaga de Copa do Brasil, Série D, enfim, e é isso que o Aimoré quer. Aliás, sobre isso, presidente, me chamou a atenção essa sua última resposta. Como é que o senhor vê a declaração do presidente da CBF, o Samir Schaud, recém-eleito, para diminuir as datas dos estaduais? Isso, na sua avaliação, será bom, ou ainda preferir o Campeonato Gaúcho caso o Aimoré ele venha a voltar à elite do futebol gaúcho com as atuais datas? Não, sempre, quanto mais data, melhor. Claro, não pode ser demais, porque senão não tem orçamento que dê resposta à altura, mas para os clubes do interior. Mas eu acho que o formato atual ele é um formato que atende às expectativas. É bem menor do que já foi outrora, né? Mas o futebol mudou muito. Nós tínhamos o Campeonato Gaúcho que era praticamente o ano todo, se jogava no inverno. Depois, com o advento do Campeonato Brasileiro, e ele foi pegando importância, os campeonatos estaduais foram perdendo
todo o seu glamour que tinham lá na época, e até do ponto de vista de cotas de televisionamento tem sido um valor que tem diminuído, já teve uma diminuição considerável. Aí se eu for comparar com 2019, que foi o primeiro campeonato gaúcho que eu fui presidente, em relação ao último agora, há uma diminuição de cotas, os patrocinadores, também o futebol mudou nesse sentido. Se a gente vai falar lá de décadas passadas, tu tinha as empresas locais em que o dono da empresa ele tinha uma ligação com a comunidade e aí com o clube da cidade. Então, para tu buscar uma parceria com ele, era um tanto mais fácil. Hoje não, hoje tu dialoga com um CEO, né, o mandante da empresa, que às vezes nem do Rio Grande do Sul às vezes nem do Brasil e a empresa está voltada só para ver se vai dar resultado ou não. Então, até para buscar patrocínio, diminuiu assim bastante a capacidade. Então, tu tem um campeonato muito longo, um campeonato gaúcho, dificulta para os clubes do interior. Agora, se tu encurtar muito também, aí tu faz toda uma mobilização aí para jogar 10 partidas, ou nem isso, né? Aí já fica uma competição quase que perde o sentido de tê-la. Então eu gostaria que fosse mantido e que fosse criada essa Série E, que de repente cria em nível nacional, tem que movimentar os clubes, né? Mas tem que ter um financiamento maior, tem que ter um olhar maior para os clubes do interior, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil como um todo. Não adianta também tu criar uma Série E tu não ter financiamento. A CBF gasta milhões com os clubes que têm uma estrutura maior. Então tem que pegar uma parte desse recurso aí e direcionar mais para a Série C, para a Série D e para a Série E, porque isso cria mercado para os profissionais da bola e movimenta de alguma forma a economia e abre espaço para os jovens, né, que querem seguir nesse caminho aí. E ainda que às vezes o jovem, aquele que está na escolinha, que está no sub-15, no sub-17, no sub-20, ainda que ele não vire jogador profissional, mas se ele vê a perspectiva e ele seguir todos os passos, pelo fato de estar no esporte, nós estamos formando um cidadão também mais completo do ponto de vista assim, né, do coletivo, daquelas coisas que eu acho que são importantes para a vida da gente. Então acho que a CBF e as federações, mas principalmente através da CBF, pelo poder financeiro que tem, acho que deveriam ter um olhar um pouco maior. Só reduzir campeonato estadual, tu vai matando a míngua os clubes do interior. Agora, presidente, o senhor falou em recursos, né? Como é que faz por um clube do interior, que tem duas potências próximas, né? A dupla Grenal, o Aimoré hoje na região metropolitana, mas como faz para custear a folha dos jogadores, as viagens, toda a situação financeira? E há pouco tempo a gente também recebeu a informação que a própria prefeitura deixou de apoiar o Aimoré. Como é que um presidente tem que se virar para bancar todas essas despesas e essa situação também de o executivo não conseguir apoiar o único clube hoje que joga futebol profissional na cidade? Olha, essa conta nunca fecha e é por isso que muitos clubes até desapareceram do mapa. Em relação a essa questão de estar próximo da capital, de ser da região metropolitana, sempre tem uns que dizem que é bom e outros dizem que é ruim. Se a gente for observar, claro que alguns clubes aqui da região metropolitana eles deixaram de existir, mas se a gente for ver a maior parte dos clubes distantes da capital fecharam antes as suas portas. Então não é só a questão da localização, é que é difícil as fontes de financiamento do futebol profissional. O futebol profissional está cada vez mais caro. Claro que a gente não pode comparar com Barcelona, com Real Madrid, com Palmeiras, com Grêmio, com Inter. São outras estruturas e é outro orçamento, mas isso acaba chegando também lá na ponta, lá no time que está disputando só o acesso. Os padrões salariais de folha, eles mantidos as proporções, mas eles também acompanham. Então fazer futebol no interior está bem mais caro do que foi outrora.
por conta de que, enfim, isso é uma cadeia no futebol que vai desde lá até para fazer futebol no estadual de amadores está mais caro hoje em dia. Um jogador no estadual de amadores dificilmente tu consegue um jogador que joga só pela camisa do seu clube. Então, até no amador tem que buscar parceiro, tem que buscar financiamento, então tu imagina no profissional. Então essa conta nunca fecha. Então, em relação à distância, eu cito sempre assim, Uruguaiana, Carazinho, tinha um Atlético de Carazinho, Encantado do Vitor Berticelli, né? Eu falei do Atlético Carazinho, do Iron Albuquerque, poderia citar vários casos de Uruguaiana. Uruguaiana, o Saviana, 14 de julho de Livramento, Grêmio Fluminense Grêmio Santanense, Fluminense de Livramento, tem gente que nem sabe, mas no Rio Grande do Sul já teve um Fluminense de Livramento, tudo foram fechando e tão longe da capital, daí diz, que a gente é muito longe da capital, aí os que estão aqui dizem, a gente é muito perto da capital. É que na verdade é o seguinte, tu tem hoje 2 clubes, e eu acho que o Juventude conseguiu romper um pouco isso, o Juventude está conseguindo, com as suas participações na Série A, está conseguindo formar crianças que já vestem a camiseta do Juventude, diz o que tu é, eu sou Juventude. Mas o Grêmio e o Inter, eles polarizam no estado, então tem pouco espaço pro torcedor raiz mesmo do clube do interior, né? Então sócios, o cara é sócio da dupla Grenal, mas não é sócio do clube da cidade, tu tem aí 100, 200 sócios, quando na verdade tu precisaria numa cidade que nem São Leopoldo aí de mais de 230 mil habitantes, precisaria ter, por baixo é uns 3, 4 mil sócios, tu não tem 500, né, ativos pagando. Então, a conta nunca fecha, a conta é difícil. Mas assim, tem parceiros. O Aimoré tem conseguido parceiros, ainda não com a quantidade que a gente gostaria, mas tem empresas ali da região que tem investido. Então é venda de espaço na camiseta, é venda de espaço no alambrado do estádio, é venda de espaço nas torres de iluminação, enfim, tudo vai para o caixa e do caixa desaparece rapidamente todo mês. Sobre o custo do futebol ser alto, e não é só uma dificuldade do Aimoré, imagino que também em outros vários clubes aqui do estado, isso também é bastante presente. O que a Federação Gaúcha de Futebol ela também propõe nesse diálogo com os clubes para que a situação financeira de todos ela acaba melhorando? O que a Federação ela também conversa com os clubes para que tenha também uma receita maior para os seus filiados? Olha, hoje a federação, no caso da divisão de acesso, a federação esse ano, até com a desistência do futebol com vida, do Sandro Becker, aumentou um pouquinho do que seria originalmente o ressarcimento de despesa. A federação então alcança aos clubes o ressarcimento de até R$96 mil para despesas de alimentação, deslocamento, né, e hotel. Isso ajuda, de certa forma, ajuda o clube, mas enfim, o pesado mesmo é a folha salarial e outros encargos que tu tem junto com a folha salarial. E para isso a gente tem que ir atrás de patrocinadores, né? E a federação, ela também libera, os clubes podem fazer o televisionamento dos seus jogos, então buscar patrocinadores para isso, mas isso também é uma receita que ajuda no dia a dia. A renda nos estádios, isso é igual em São Leopoldo, em Bento, em Frederico Westphalen, deve ser em Bagé, pelo que eu tenho visto nas filmagens, assim, em Santa Cruz, onde a gente já jogou, em Gramado. As rendas aí, quando tem 300, 400, 500 pessoas num estádio de futebol na divisão de acesso, isso vai pegando, depois os times que vão se destacando, que vão chegando mais no final, tu consegue botar 1.000 pessoas no estádio, 1.000 e pouco. O ano passado, o Inter de Santa Maria conseguiu ali nas partidas contra o Pelotas
E depois, na sequência, conseguiu lotar o presidente Vargas, né? Mas de maneira geral, assim, sócios é pouco, renda de bilheteria é pouco, tu tem que buscar patrocinador e algumas atividades, ter criatividade, a gente venda de camisetas, material, o bar, tudo acaba de alguma forma resultando em recurso, mas o certo é que no final sempre acaba faltando. Claro. Aí tu vai pedalando, tu já antecipa, chega no final de 25, tu já vai buscando o patrocinador de 26 e tem que estar sempre aumentando essa conta. Uma curiosidade, né? É claro que os ouvintes que se interessam principalmente por futebol do interior, a divisão de acesso, e até quem acompanha a dupla Grenal, a gente tem aí Grêmio e Inter beirando folha de 20 milhões por mês. A curiosidade, o que é uma folha hoje do Aimoré? Se fala muito no Inter de Santa Maria, no próprio Novo Hamburgo, no Glória, são equipes que sempre investem, mas o que é hoje uma folha salarial de uma equipe de divisão de acesso, uma média, até para a gente ter esse tipo de curiosidade, presidente? Olha, eu acho que tem casos assim o Real de Tramandaí, eu acho que talvez fuja um pouco da média, porque é uma equipe jovem e ainda assim, né, não tem essa... Pode até ter o sonho de um dia estar disputando o Gauchão, mas nesse momento ainda não, né? Não tem uma estrutura assim. Mas eu diria assim que dos demais ali, eu acho que gira de 120 a 300 mil reais. Alguns ali estão próximos dessa faixa de 120, 130, 140, 150. Outros estão na faixa aí de 200. Eu acho que tem um ou dois aí na faixa de 250 e talvez tenha algum a 300. Mas com certeza... mais de 300 mil não tem nenhuma folha no acesso. Sobre isso, levando para dentro de campo o desempenho do Aimoré para tentar voltar à elite do futebol gaúcho. Nas fases mais decisivas da competição, o Aimoré, se ele entender que precisa fazer um investimento assim a nível estadual, é claro, para que tenha um diferencial em relação às outras equipes. O Aimoré tem condição de fazer esse investimento, de buscar um jogador que seja conhecido, um jogador que pode chegar e que pode daqui a pouco encorpar essa equipe, presidente? Poder, se a gente fosse, como eu disse, se a gente fosse assim, se a racionalidade balizasse tudo, talvez a gente dissesse, não, nem vão começar essa história. Então, poder buscar, se a gente fosse responder de forma racional e objetiva, talvez não. Mas a gente tem que encontrar caminhos, a gente tem que encontrar mecanismos, e o Aimoré está dentro desse processo. A gente avalia que o nosso grupo de jogadores é um grupo forte, acho que está entre os 4 melhores grupos hoje que tem dentro ali da divisão de acesso, acho que é um dos 4 melhores grupos, mas a gente tem que estar sempre aberto e olhando o mercado. Tem vários jogadores assim que a gente vê que poderiam, junto com o que a gente já tem, que tem qualidade, tem reposição, mas que poderiam qualificar ainda mais, e a gente está atento a isso. E o nosso executivo de futebol lá, o Henrico Zanetti, ele tem apontado alguns nomes assim que a gente poderia, quem sabe, numa reta final dessa fase de classificação e para os mata-matas aí, trazer para o Cristo Rei para compor. Essa necessidade, ela vai ao encontro do objetivo que a gente tem, né? Que é subir. Então, e será que não sobe com o grupo que tem? Eu acho que sobe, pode subir, mas se o caminho ficar um pouco mais fácil, trazendo 1 ou 2 ou 3 jogadores assim com qualidade para agregar no grupo, talvez fique mais fácil. Então, esse esforço a gente vai ter que fazer, né? Se de fato se confirmar a nossa campanha, como tem sido até agora, a gente vai ter que fazer esse esforço aí para qualificar ainda mais o grupo, sem dúvida nenhuma. Claro. Agora, presidente, tem uma curiosidade que a gente buscou saber do senhor.
é que cada vitória do Aimoré o senhor aprecia um bom charuto, né? Conta para nós como é que funciona essa situação. Pois é que eu tenho um grupo de amigos no condomínio que... Agora eu estou morando em Torres, mas eu ainda tenho uma casa aqui num condomínio na agronomia, e ali eu formei um grupo de amigos que aprecia uma outra... aprecio uma outra coisa assim que eu gosto e que eles também, que é a Harley Davidson, as motos, né? Então, lá no condomínio eu fui o primeiro a comprar uma Harley, daí o meu vizinho do lado se entusiasmou, a gente já está numa idade um pouco mais avançada, já quer, né? Comprou uma Harley, aí tinha um que era gostava de cavalgada, ele cavalga com o Borghettino, com esse pessoal aí tudo, com os Cavaleiros da Paz, e ele dizia assim, para mim cavalgar a moto eu não quero, e ele foi vendo, daqui a pouco ele comprou uma Harley também, aí tem outro que é reformado do Exército que comprou uma Harley, e eu fumar eu não fumo, nunca fumei na minha vida toda, mas ali dentro do grupo, quando a gente se reúne para fazer um churrasco, uma coisa assim, sempre rola um... O senhor é o assador? Não, eu asso também, mas eu sou bom na churrasqueira, mas tem bons assadores, né? Todo mundo se acha bom assador, né? Aliás, presidente, já que... Mas eu sou do sal grosso, né? Eu sou de salgar antes. Às vezes minha mulher diz, mas todo mundo salga depois. Agora eu disse, não, mas eu sou da antiga, eu gosto de salgar antes. E o charuto? Aí o charuto, pois é, o charuto. Daí nessas encontros ali, coisa... Um deles, volta e meia, trazia charuto. Depois eu fui eu tive a oportunidade de ir com a família para Havana e para Varadeiro, em Cuba, e trouxe algumas caixas. E daí eu também, né, com eles ali, e ficou... Bom, daí quando eu fui para assumir a presidência do clube, tinha esse hábito de ir nos encontros ali. Aí eu levei esse hábito de quase como a primeira vez que eu fiz depois de uma vitória, deu certo. Aí a gente ganhou a segunda, eu disse, tem que fumar. E daí pegou, e daí o pessoal mesmo cobra, assim, e aí vai ter charuto e coisa, eu disse assim, se ganhar vai ter. Então, agora quando eu voltei para a presidência, aos jogadores, às vezes, porque tem alguns que já passaram pelo clube, eu dizia, e aí, presidente, vai ter charuto se vencer? Eu disse, vai ter que ter. E isso vem, agora tem um rapaz lá que está nos auxiliando na parte de massagista e outras atividades ali de vestiário. Tu vê, ele está há poucos meses ali no clube, o Letieri, e ele já disse, presidente, o charuto, me disseram que caso de vitória, não, vai ter charuto. E agora, o charuto é compartilhado, todo mundo dá. Diante disso, é correto afirmar que o senhor é supersticioso no futebol? Eu, assim, em relação a isso, sabe, eu sou um cara, até no futebol mais do que em outras coisas da vida, né? Mas, assim, em relação ao futebol, às vezes eu tô sentado assistindo o jogo e o time está ganhando. Isso vale para a seleção, vale para tá ganhando, e eu digo assim, agora podia me sentar ali, mas daí eu penso, não, mas estou sentado aqui, está ganhando, vou ficar sentado aqui enquanto está ganhando. E agora, essa semana, nós jogamos contra o Real e a gente achou que, sem qualquer menosprezo ao Real, mas nós estávamos jogando no Cristo Rei, e a gente tinha um entendimento que no primeiro tempo a gente poderia já terminar na frente no placar. E terminou o primeiro tempo 0-0, começou o segundo tempo e deu 5, deu 10, daí começou a dar cãibra nos atletas do Real, com 15 minutos, deu 20 minutos. Com 25 minutos eu estava sentado na cabine do Cristo Rei, ali onde fica a diretoria, e estava 25 minutos, estava 0-0. Aí eu disse para minha filha, Marina, que estava sentada do meu lado, eu disse, vou sair um pouco aqui para fora, vou sair ali, porque está dando azar aqui. Fui ali para fora conversar com o nosso vice jurídico, o Daniel Lemers, e eu saí ali, em 3 minutos deu o gol deles. Fica aí agora, fica aí, não volta lá para dentro. E eu disse, não, agora daqui eu não saio, daqui eu vou ficar até o fim do jogo. Então o futebol tem essas coisas, né? Não é por outro motivo que os jogadores
eles chegam a dar aquele pulinho na beira do gramado para entrar com o pé direito no gramado. Tem uns que beijam o crucifixo, tem uns que não trocam a camisa, que nem o Cuca. O Renato tem aquela mania também do crucifixo. Cada um tem sua mania. Eu não tenho assim muita, dizer assim, agora se eu for num jogo com uma camisa e der tudo muito errado, não é que eu aposento, mas eu evito em dia de jogo, eu não vou com aquela ali, né? Eu confesso que até eu não lembro lá no estádio Cristo Rei dessa situação, mas daqui a pouco o Aimoré tem uma grande vitória. Aí a direção resolve comemorar. Tem área lá para fazer um churrasquinho lá para tem do lado do, inclusive o bar ali e o bar e restaurante do clube logo na entrada ali, onde os atletas que são de fora de São Leopoldo hoje almoçam e jantam, do lado foi construída uma churrasqueira. E a gente está num trabalho de, lá onde era o restaurante, não sei se vocês recordam, o telhado era muito antigo e era aquelas telhas francesas, com o peso o telhado acabou caindo, a gente tirou o telhado e nós vamos começar um processo de reforma lá daquele restaurante para ter um espaço maior. Lá sim, lá tem uma churrasqueira digna de churrascaria, daquelas que dá para assar um boi inteiro, né? Mas ali no clube tem churrasqueira e rola um churrasquinho. E nós já fizemos com os atletas, nós já fizemos um churrasco com a comissão técnica e um com os atletas, e sempre tem como é que é? Aquelas coisas que a gente pactua, né, com os atletas. Eu não vou aqui entrar em detalhes, até porque senão, né, mas a gente pactua algumas coisas. Se acontecer isso e isso no terceiro jogo tem churrasco e coisa. Se acontecer isso nesse jogo tem... É bom, essas coisas é bom. Não é churrasco. Não, tem bicho financeiro, tem bicho molhado. A gente diz bicho molhado porque a gente paga no vestiário, né? O jogador gosta de receber o bicho no vestiário, ele já sai com o dinheirinho no bolso. O bicho faz parte do futebol, né? Mas o churrasquinho é para além disso. O churrasquinho é para aquela resenha em que todo mundo é igual, diretoria, comissão técnica, jogador, massagista, roupeiro, todo mundo é igual e tem aquela resenha boa da bola. Presidente Ronaldo Vieira do Aimoré, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Guaíba. Foi um papo espetacular no episódio 29 do Poste Bola. Inclusive, nossa produção avisou que o Felipão esteve aqui também no Poste Bola e disse que jogou, que começou no Aimoré. Muito obrigado por nos atender e a gente vai ficar na torcida aí que o Aimoré, o Índio Capilé, possa retornar à primeira divisão. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. E o Filipão não tem, como eu disse, tem um painel lá no Museu do Aimoré só com fotografias do Filipão. Eu acho que a única que não tá naquele painel é do Filipão de chapéu de palha entrando no carrinho dele emplacado em Canoas, um Fuquinha lá da época, e o Filipão com chapéu de palha entrando no carro. Ali deveria ser 68, 69, 70. Essa aí eu acho que a gente não botou na parede, eu vou botar. Então, se ele negasse, eu ia dizer para ele, vou botar aquela com chapéu de palha, ou vou botar aquela sem bigode. Eu agradeço a oportunidade. Aí o futebol do interior precisa desse espaço aí que vocês, né, nos ofereceram aí para que a gente possa divulgar aquelas coisas que vão para além. A dupla Grenal é importante para o Rio Grande do Sul, mas para o futebol como um todo, todas as equipes profissionais e amadoras do Rio Grande do Sul são importantes. Perfeito. Acho que era isso, Marcelo Salzano. Era isso. Com o presidente, né? Excelente entrevista aqui do presidente Ronaldo Vieira do Aimoré. O Poste Bola fica por aqui, desejando aí um abraço a todos os guaibeiros e guaibeiras que estão conosco. Poste Bola retorna no próximo domingo, num oferecimento de Tag Banrisul, Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. Grande abraço a todos e boa tarde.